Olá pessoal, bem-vindos ao diário de uma jornalista Marcial na esteira. Tô cansada, né, gente? Já tô aqui. Faltam uns 19 minutos, tá? Eu tô o pó. É difícil até pegar, né? Depois que eu fui naquele hospital bacteriológico, né, que matou meu pai, o hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro, que eu tô em guerra, né? Matou. É que meu pai teve infecção hospitalar lá. Pegou 7 bactérias e outras pessoas também morreram lá, já muita gente. Eles abafam, tá? É um hospital do mal. Eu vou falar mal dele até morrer, tá? Queimando o filme desse hospital. Eu tô mexendo meus pauzinhos, tá? E eles ainda fizeram falsidade ideológica no prontuário do meu pai. Pra vocês terem uma ideia do nível desse hospital. Do hospital Oswaldo Cruz da Vergueira. É um nível baixíssimo. Isso que vocês não entraram lá, tá? É pior do que vocês imaginam. É assim, a casa da Maria Joana, o Mercadão. A UTI do hospital Oswaldo Cruz Vergueiro. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tinha medo de deixar meu pai lá, medo mesmo, pavor. Tanto é que eu dormi lá. É pavor mesmo, tá? Porque parecia um mercadão de peixe, tá? Parecia tudo menos uma UTI. O coordenador da UTI parecia aqueles bonecos de Olinda. Ele não tinha postura, tá? Inclusive me difamou, me caluniou, completamente fora, né? Ele é completamente biruta. Parece que ele fugiu do manicômio e foi pra lá. A UTI dele é um reflexo dele. Como ele não tem a menor noção do que é certo e do que é errado, então a UTI dele é aquilo lá. É aquele bardeiro, tá? É só isso. Pessoas sem máscaras, né? Funcionários entrando e saindo, aquela multidão entrando e saindo. É uma bagunça. Porque não tem uma liderança ética e correta, que é a dele. Então o final do meu pai foi trágico, infelizmente. A gente teve, infelizmente, o azar de entrar naquele hospital. Oswaldo Cruz Vergueiro. O dia que eu entrei lá foi a tragédia, a desgraça na minha vida. Tá? É a desgraça, foi a desgraça na minha vida. Se eu pudesse voltar, foi a desgraça na minha vida, tá? E ter entrado nesse hospital horrível. Um lixo. Um lixo. Não vão. Vocês vão morrer de infecção hospitalar lá, tá? E outras coisas, tá? Sepse, choque séptico, essa coisa. É daí pra pior, tá? Eles não sabem dar remédios, dão remédios contraindicados. Você tem parada cardíaca, coisa assim, tá? Nesse nível. São médicos bem incompetentes lá naquela UTI. E tudo, tá? Bom, gente, eu tô contando que, mudando de assunto, né? Pulando pra outra coisa. Eu tô tentando, né? Levar minha vida e tal. E retomar minhas coisas. Tudo é difícil, né? Você perde um pai, é difícil. É uma perda irreparável, né? Eu era muito ligada no meu pai. Meu pai sempre foi um exemplo pra mim, sempre segui ele muito. Ele sempre um homem perfeito, né? Muito inteligente, sábio. Nem sei, nem tenho o que falar, não dá pra traduzir em palavras o que ele foi, tá? Acima do seu tempo, né? Embora eu fosse diferente dele, não o oposto dele em temperamento, né? O que meu pai tinha de tranquilo, eu sempre tive de treta. Eu sempre fui treta, né? Meu pai sempre muito calmo, tranquilo, diplomático. Nunca foi de brigar, tranquilo, aguentava muita coisa. Eu ia lá, brigava, sem ele saber. Muitas vezes eu arrumei as coisas na briga, sem ele saber. Ele nunca soube, né? Mas eu arrumei as coisas, inclusive pra ele na briga, sem ele saber. Porque ele não entendia que às vezes a gente tem que resolver as coisas na briga. Não é na conversa, no diálogo, né? Então eu vou contar um casinho pra vocês aqui, que ele nunca soube, tá? Eu lembro que uma vez ele fez uma cirurgia com o médico da Beneficência Portuguesa, que é um lixo, tá? É outro hospital lixo. Tive vários problemas com médicos de lá. Eu não gosto do Beneficência Portuguesa de São Paulo, tá? E aí teve um médico lá que tinha combinado um valor da cirurgia.
Antes da cirurgia, nós fechamos um valor com ele e tal. Depois da cirurgia, ele queria cobrar outro valor. E era uma cirurgia cara, tá? Quer dizer, ele combinou, acertou com a gente o valor. Depois ele queria por outro. Aí, eu entrei no esquema. Pra chamar a atenção dele, tá? Chamar a atenção dele. Falei, ó, escuta aí. Nós combinamos um valor. Agora o senhor tá falando outro? Peraí. Se nós combinamos esse valor, tem que ser esse valor. Combinado, acertado é acertado. Tá? Não tem essa. Se o senhor continuar fazendo isso, eu vou reclamar do senhor no saque do hospital que o senhor trabalha. E falei outros montes pra ele, tá? Eu não fui nem um pouquinho tranquila. Eu peguei pesado com ele, tá? Porque ele foi bem desonesto. Um médico desonesto, como eu já disse pra vocês, médicos são sacanas, tá? Eu não gosto de médicos, de experiências horríveis com médicos, tá? Eles são assim, são mercenários. Tipo assim, combina uma coisa e depois vai outra. Eles querem saber de ganhar dinheiro. Esse cara só queria saber de ganhar dinheiro. Inclusive, por causa dele, provavelmente meu pai teve AVC, tá? Porque ele não preparou meu pai. E meu pai teve AVC. Por culpa dele. Desse cara aí. Super mercenário esse cara. Bem mercenário mesmo. E eu nunca gostei dele. Tá? Nunca gostei desse cara aí. É. Dr. Alex. Alex. O nome dele. Eu não gosto dele. E aí, quando ele começou a esquentar e não querer mudar o valor da cirurgia, porque a gente tinha combinado um valor. Aí ele colocou outro, aí eu peguei pesado com ele. Falei, qual que é o seu problema? Você é desonesto? Você combinou um preço, tem que ser esse preço. Eu não vou pagar. Mais que isso. Você tá querendo o quê? Extorquir? Mercenário? Falei, pesado. Peguei pesado com ele, né? E aí eu reclamei dele no saque, na ouvidoria do Beneficência Portuguesa, do que ele tá fazendo, né? Porque a cirurgia foi feita lá. Eu reclamei dele. Expliquei o que estava acontecendo, né? O que ele estava fazendo. Aí ele teve que voltar para trás. Ele teve que manter o preço que ele tinha colocado. Porque é o certo. A gente tem que ser honesto. E os médicos não são, como eu já disse, eles são mercenários, tá? Você vai encontrar pouquíssimos médicos honestos. A maioria é mercenário, tipo esse, tá? São assim. Por isso que eu tenho uma visão muito ruim de médicos, tá? Porque eu tive experiências muito ruins e com muitos. Se fosse um, tudo bem, mas são muitos. E ele ficou com muita raiva de mim, esse médico. Porque eu botei a boca no trombone. A gente não ia conseguir resolver numa boa. Não ia. Eu tive que pegar pesado com ele. Aí depois ele virou pro meu pai e falou que eu era sem educação, que eu era grossa, sem educação. Não é isso. Ele que é desonesto. Eu não sou sem educação. Ele é desonesto, antiético, mercenário. É? E ele teve que voltar atrás e manter o preço. Ele que estava errado. É? Então ele aprendeu uma lição comigo. Então a gente não pode, às vezes, a gente não resolve as coisas na conversa. A gente resolve as coisas no grito. Eu não ia conseguir resolver na conversa. Não ia. Esse tipo de gente, você não consegue, porque eles são desonestos, né? E a gente vai encontrar muitos médicos assim, tá? Igual ele. Então ele aprendeu uma lição comigo. Não pode nem me ver, né? E nem eu a cara dele. Por culpa dele, meu pai provavelmente teve AVC. Por culpa dele. Ele não preparou meu pai. Então meu pai teve AVC. Ele não preparou, né? Durante a cirurgia, ele não preparou. E aí meu pai teve AVC. Por culpa dele. Então, eu sou super ética, sem ética, esse cara aí. Péssimo médico, tá? Então, meu pai nunca soube, né? Na verdade, ele... No fim, a gente pagou o valor, porque eu tive que ser dura. Eu tive que ser dura com o médico. Se eu não fosse dura, a gente ia ter que entrar na chantagem dele. A baixaria dele, né? Então, ele estava errado. Se ele acertou um preço, tem que ser aquele preço. Ele é que é desonesto, né? Então, às vezes, você vai ter que ser dura com as pessoas.
porque as pessoas são desonestas, que nem esse médico, né? E muitos médicos. Você vai encontrar muitos médicos desonestos. A maioria deles são. A maioria. O mundo da medicina é uma baixaria. É podre. É bem podre, tá? Eles fazem assim, de bonzinhos e tal, médicos, mas não são. É raro. Raro. Então essa é uma das historinhas. Eu deixei, né? Eu deixei meu pai pensar, né? Mas fui eu que resolvi. E eu resolvi no grito, tá? Na chincha. Foi assim que eu resolvi. Na conversa a gente não ia resolver, tá? Não ia. Então às vezes tem que ser assim. Então, a gente tem que ser assim, ética, ter postura e tal, mas cada um é cada um, né? Cada um tem uma personalidade. E muitas vezes você tem que resolver as coisas assim. Firme. E às vezes vai ficar com fama de briguenta, ruim, mas assim, a gente tem que entender por que o outro tá com essa fama. Vai saber. Vai ver. Não é de graça, né? Então é isso, gente. Até. Tchau, tchau.